Olá pessoal, vamos iniciar mais um círculo, né? A nossa terceira unidade, mais complementações ao uso da língua portuguesa, que é de suma importância para todos nós, né? Além, como eu já venho falando com vocês desde a nossa primeira unidade, né? Que eu sempre vinha gravando vídeo a minha face, até mesmo por algumas outras questões escritas, mostrando algum texto, algo do tipo, né? Eu descobri uma maneira legal também como essa ferramenta eu estou trabalhando, para vocês visualizarem até mesmo do que eu estou falando, do que eu estou explicando, uma explicação legal, através dessa toda matéria, que é um site muito legal, né? Para explicação, são os professores licenciados em letras, né? Em línguas vernáculas. Então é muito válido para a gente entender, até mesmo compreender, vocês compreenderem o que eu estou falando para vocês. Bom, hoje vamos entender o gênero textual entrevista, perdão. A entrevista, a gente dá para entender que ele é uma função, ele geralmente traz informações, né, virculado sobre tudo. A gente entende que ele é uma comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádios, redes sociais e entre outros. Há diversos tipos de entrevista que a gente entende que ele depende da intenção pretendida. Isso quer dizer o quê? A entrevista jornalística pode ser um sentido de entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, a entrevista de alguma pessoa para poder a gente saiba mais sobre ele, e entre outras coisas. A gente pode entender que o jornalístico, por exemplo, traz o tipo de notícias e a reportagem. Trata-se de um texto, claro, oralidade, né, produzido por intenção de pessoas, ou seja, o entrevistador responsável por fazer perguntas ao sentido entrevistar. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. A gente dá para entender que o tema onde o discurso direto é a sua principal característica, ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado ou o entrevistador são transcritas para um sentido, né? Ele cria um roteiro, claro, antes de tudo, para se expressar para as pessoas, ou pode ser notícias de televisões, redes sociais, entre outras coisas, ou até mesmo entrevista de emprego, essas coisas que traz um roteiro de tudo que ele vai falar, tudo que ele vai fazer, até mesmo reuniões, né, como a direção de vocês sempre fazem, um roteiro de tudo que vai ser dito naquela reunião para os pais, até mesmo para os alunos. Então, isso entendemos que pode ser entrevista escrita e oral. Bom, a entrevista vem um textos informativo ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem ele vem no sentido dialógica e oral, marca do discurso direto e subjetividade. A gente entende que vem a mescla no sentido da linguagem, o letramento, né? Formal e informal. A estrutura da entrevista, a gente deve escolher um tema para que seja falado naquele momento, tá? É utilizada para consistência e uso de trabalho, ao mesmo conhecer o melhor trabalho ou da outra pessoa, né? O tema se for escolhido, né, no caso sentido, a gente deve criar uma elaboração de um roteiro. Feito a escolha, a gente dá para entender que devemos criar esse roteiro além de um entrevistado, ou do entrevistador e do entrevistado, porque a gente deve criar perguntas e possíveis respostas que seja daquele entrevistado responda, né? Além disso, a gente deve pesquisar várias outras coisas assim, para que a gente venha colocar coisas atuais, até mesmo ser falada um sentido que o entrevistado entenda. O título, né, que é necessário, coloque o uso da entrevista. Um exemplo, entrevista com Eduardo Pereira, apontamento sobre sua nova obra. Então, observe que a gente teve essa entrevista tanto escrita e tanto oral.
né, a gente pode falar essa entrevista. Revisão, a gente deve revisar ao sentido do bilíngue, né, abrigue, né, no sentido coerência e coesão do texto na ortografia correta, até mesmo na hora de falar. Por exemplo, a entrevista a gente dá para entender de entrevista, seguindo o sentido de entrevista de Júlio Lennon, o escritor brasileiro Clarice Lispector, vinculada paranograma, né, no caso, aspa, da TV Cultura, dia 1º de fevereiro de 1977, ano da morte do escritor. A gente deve pretender até mesmo que possa ser um sentido de uma bibliografia dela, mas claro que é uma transcrição de um texto que foi da entrevista tanto escrita e tanto oral. Bom, a gente dá para entender, aqui são vários sentido de entrevistas, tá? Vocês dá para entender a compreensão sobre o uso da entrevista. Eu vou pedir para que vocês façam, além das atividades do livro, do caderno também, mais compreensões, mais tendências nas respostas, tá? Seja mais joguem duro, pode falar muitas coisas, várias coisas. E também observe nos textos do livro que são muito válidos para vocês entenderem melhor sobre o uso dessa compreensão da notícia, informações e toda essa compreensão da entrevista à oralidade que dá para entender o uso da língua portuguesa. Qualquer dúvida é só falar.